Monitorando a igualdade de funções graficamente. Oi, pessoal, eu sou o professor Foguinho, vim falar com vocês então sobre a parte de igualdade de funções e a análise gráfica deste problema. Peço a todos aqui, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. Nosso foco aqui terá duas etapas. Eu vou organizar com vocês os principais gráficos e vou resolver 5 questões desta interpretação de igualdade de funções, pedindo para vocês, então, analisarem os gráficos. E para isso, nós temos que conhecer os principais gráficos das funções, com ou sem deslocamento. O principal é saber reconhecer cada gráfico de uma função. Nosso primeiro gráfico, uma função constante. Sempre que eu posiciono para vocês uma função constante, eu quero que tu lembre que é uma reta, que ela vai ser paralela, essa reta, ela vai ser paralela ao teu eixo X. Ela é paralela ao eixo X. Então, tu sabe que a primeira coisa, o gráfico de uma função constante. Sempre que eu te pedir uma função constante, essa reta, se ela for positiva, ela está na parte de cima. Se ela for negativa, ela está na parte de baixo. Principal característica, essa reta é paralela ao eixo X. E nessa parte de análise de gráfico, o mais importante é isso, que você saiba diferenciar as características mais básicas de cada gráfico. Primeira coisa, então, função constante, uma reta que é paralela ao eixo X. Segundo par de retas que eu acho mega importante são as bissetrizes. Quando eu falo bissetriz, você entende que esse ângulo aqui é de 45 graus. Tu sabe que essas duas retas dividem os quadrantes bem no meio. Y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ela divide bem ao meio o primeiro e o terceiro quadrante. Se eu te peço a reta y igual a menos x, aí você concorda que essa é a bissetriz dos quadrantes pares. Então, o segundo par de retas mega importante aqui são as tuas bissetrizes. Y igual a x é a bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a menos x é a tua bissetriz dos quadrantes pares. Lembre que bissetriz divide os quadrantes bem no meio. Tu sabe que y igual a x divide o primeiro e o terceiro, y igual a menos x divide o segundo e o quarto quadrante. Monômios. Quando eu te peço gráficos, muito importante que você conheça os gráficos básicos de x ao quadrado e de x ao cubo. Se eu te pedir a mão livre, x na 4 e x na 5, o desenho é praticamente o mesmo, tá? Então, você sabe que quando eu te peço x ao quadrado, esta parábola está centrada, então, bem na origem. Mesma coisa, então, quando eu falo de x ao cubo, o principal ponto a se destacar é que estes dois gráficos estão centrados na origem, tá? Destaca monômio do segundo grau, monômio do terceiro grau. Quando o monômio é do segundo grau, você sabe que este gráfico, então, ele está todo na parte de cima. Já quando ele é cúbico, tu sabe que ele tem uma parte embaixo, uma parte em cima, ramos de parábola também, tá? Então, nós sabemos analisar aqui que os monômios, a principal coisa que eu quero de vocês, x ao quadrado e x ao cubo, que esses gráficos estão centrados na origem, tá? Destaca, tá? Se fosse x na 4 ou x na 5, sempre que for um monômio, o formato é o mesmo. O que vai mudar é a curvatura, mas que a mão livre, o desenho para vocês praticamente seria o mesmo. Então, grifa, estes são os dois pares de monômios essenciais na análise de gráficos. Quando eu te peço análise de gráfico, função modular, se eu pedir módulo de x, este gráfico, tu sabe que ele está centrado na origem e é formado por duas semirretas. Este gráfico módulo do x
este gráfico, que não tem nenhuma translação, tu sabe me afirmar que este ângulo é de 45 graus e esses dois segmentos de retas, eles são ramos das tuas bissetrizes. Então, quando eu falo função modular, o gráfico, o formato mais básico é o V. Então, lembre que módulo de x está centrado na origem e esses ramos são ramos de bissetrizes, mas que o essencial é que tu lembre que esse cara são duas semirretas. Se eu te peço exponencial, é uma curva que ou cresce muito rápido ou decresce muito rápido. Sempre grifando para vocês, então, que quando eu falo em exponencial, a base necessariamente precisa ser positiva e diferente de 1. Grife que esse diferente de 1, tu sabe que tudo que for maior que 1 é o formato da exponencial crescente, tudo que for entre 0 e 1 é o formato da exponencial decrescente. Exponencial, uma curva que cresce muito rápido. Então, tu concorda comigo que ou cresce ou decresce muito rápido. Que este gráfico, outra característica importante, ele está todo na parte de cima. Então, tu sabe que ele tem uma assíntota horizontal. Assíntota, o limite do teu gráfico. Este gráfico sem nenhuma translação, ele corta o eixo Y no ponto 0 e 1. Lembre que B na 0 vai ser igual a 1, porque a tua base é um valor positivo e diferente de 1. Exponencial, uma curva que ou cresce muito rápido ou decresce muito rápido. Estes são os principais gráficos da exponencial sem nenhuma translação. Do mesmo jeito que temos que saber exponencial, temos que saber a função logarítmica. Uma coisa a se grifar é que a base do log tem a mesma condição, ela precisa ser positiva e diferente de 1. E uma coisa que a gente sabe é que o domínio da função log é que o x tem que ser maior que 0. Lembre que eu estou grifando que o x aqui é o teu logaritmando. Tu sabe que só existe log de número positivo. A análise de logaritmo exponencial são muito parecidas. Tu sabe que no logaritmo, se a base é maior do que 1, sinaliza crescente. Se a base está entre 0 e 1, sinaliza decrescente. Mesma correspondência da exponencial. O fato do logaritmo estar todo do lado direito implica agora que ele tem uma assíntota vertical. Grife bastante essa análise dos gráficos de exponencial e logaritmo, porque eles têm as coisas que são iguais, mas eles têm suas particularidades. O da exponencial está todo na parte de cima, o do logaritmo está todo do lado direito. Então, gráfico de exponencial e logaritmo, muitas coisas em comum, mas tem suas particularidades também. E nessa análise de gráfico, fique atento. Os dois gráficos trigonométricos, seno e cosseno. Destaca sempre que é muito importante que você saiba reconhecer o gráfico de seno e cosseno no intervalo de menos 2π a 2π. Para que você saiba representar a primeira volta positiva, primeira volta negativa. Repare que o seno e o cosseno, o período é 2π. Repara que o máximo e o mínimo, 1 e menos 1. A diferença visual é que o gráfico do seno ele começa na origem e o gráfico do cosseno começa no seu valor máximo. Tu sabe que quando eu olho para esses dois gráficos, eu gosto de grifar que quando eu olho para esses dois gráficos, eu percebo que o seno, tudo que tem de um lado tem do outro de sinal trocado. Isso classifica essa função como sendo uma função ímpar. Já o cosseno, você concorda que tudo que tem do lado tem igual do outro. Isso classifica ele como uma função par. Então, seno e cosseno, os dois gráficos representam uma oscilação e você sabe que o maior valor, o menor valor é 1 e menos 1, o período é 2π. A diferença visual é o ponto onde cada um começa. O gráfico do seno começa na origem, o gráfico do cosseno começa no seu valor máximo.
gráficos de funções trigonométricas fecham aqui o nosso enredo de figuras que vocês precisam conhecer. Lembre sempre isso. Estes gráficos que a gente está listando são essenciais para a composição de algumas questões que vão cobrar de vocês igualdade, f de x igual a g de x, e também, pessoal, algumas desigualdades, quando f de x for maior do que g de x. Essas questões de igualdade e desigualdade de funções, eles querem, na grande maioria, que você resolva de forma analítica, que você saiba projetar o desenho no mesmo sistema cartesiano e faça tire suas conclusões a partir da análise gráfica dos problemas. Trouxe para discutirmos 5 questões aqui na sequência. Questão 1. Dadas as funções reais de variável real f e g, definidas por f de x, o módulo de x mais 2, e g de x e na menos x, pode-se afirmar que f de x igual a g de x é verdadeiro para um valor de x localizado em qual intervalo? Essa questão, 2 gráficos, modular exponencial, com translações. Então, a gente vai tomar cuidado com isso. Aqui, se eu peço, primeiramente, qual é o gráfico do módulo de x, o que eu gostaria de entender é que o módulo é essa semi-reta que está centrada na tua origem. Se eu pegar esse cara agora, módulo de x mais 2, que é a pedida do exercício, nós temos que entender que este gráfico sofreu um deslocamento que foi horizontal. O deslocamento horizontal é do contra. Se tu somou, ele vai para a esquerda. Então, este gráfico foi 2 unidades para a tua esquerda. Se ele estava centrado na origem, agora ele está centrado no menos 2. Esse gráfico deslocou 2 unidades para a tua esquerda. Agora, se eu te pedisse o gráfico de E na X, para quem não lembra, o E é o número de Euler, que vale aproximadamente 2,7. Então, essa exponencial configura uma exponencial crescente. Porém, neste exercício, ele te pediu E na menos X. E na menos X, pessoal, é uma reflexão. Você sabe que esse cara vai girar em torno do eixo Y. Sempre que você trocar o sinal do X, você gira no Y. Essa exponencial é decrescente, tá? Então, esse gráfico é o gráfico de uma exponencial decrescente. Uma das coisas que eu gosto de grifar, quando eu digo que esse cara é uma exponencial decrescente, que a única translação foi esse giro, tu sabe que continua cortando no 1. Feitos os 2 desenhos, vou colocar eles sob o mesmo sistema de referência. Quando eu colocar eles pelo mesmo sistema de referência, o nosso módulo está centrado no menos 2. E se eu te pedir onde é que ele corta o eixo Y, bom, basta você fazer f de 0, que vai dar módulo de 0 mais 2, e aí você concorda que módulo de 2 é 2. Esse gráfico corta certinho aqui no 2. Eu preciso dessa precisão porque eu sei que o gráfico da exponencial, ele corta no 1. Eu sei que esse gráfico dessa exponencial corta no 1. Nesse exato momento, eu vou achar o ponto que representa a solução aqui. Lembre que quando eu te peço f igual a g, eu preciso dos pontos que são comuns. Então, agora, eu sei que o valor que soluciona, e ele te pede sempre o valor de x, é um valor que vai estar no intervalo, o valor de x, a solução desse exercício, com certeza está no intervalo que vai do menos 2 ao 0. Está dentro desse intervalo, com certeza, o que confirma ali nossa letra
B. Primeiro exemplo, uma questão em que eu posicionei para vocês módulo e exponencial. O que eu gosto de grifar é que você tem que, primeiro, saber as características básicas do gráfico, você tem que saber as características básicas do gráfico, mas precisa ter um pouco de domínio também com alguns valores, para que quando você vá fazer o desenho um contra o outro, você possa ter ali uma precisão um pouquinho melhor para determinar intervalos de resposta. Grande maioria dos exercícios te pergunta quantas soluções. Agora aqui te pedi em qual intervalo você concordou que está entre -2 e 0, porque eu precisei ter um pouquinho de noção de valores destes gráficos. Este foi o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo, dadas as funções reais de variável real, f e g, definidas por x² menos 1 e log de x. Lembre que log de x, se não tem base, é porque está subentendido que é 10. Pode-se afirmar que a quantidade de soluções de f igual a g é. Então, pessoal, se eu te peço primeiramente o gráfico de x², tu sabe que este gráfico é o monômio ímpar centradinho na origem. Se agora eu te peço x² que subtrai 1, agora a gente vai ter um deslocamento vertical. Sempre que esse deslocamento for um deslocamento vertical, vocês precisam concordar que esse deslocamento é intuitivo. Esse cara vai vir aqui para o -1 na parte de baixo. E se eu quero saber onde é que corta o eixo, se eu quero saber onde é que corta o eixo x, eu vou fazer quando que x² menos 1 dá 0. Quando que x² dá 1, uma das respostas é a raiz cúbica de 1, que é o próprio 1. Então, esse cara está cortando no 1. Já o gráfico do log de x, todo mundo concorda que se a base é 10, esse gráfico é o log crescente. Então, o log crescente, essa curva que está toda do lado direito, cortando no 1. Se eu confrontar os dois gráficos sobre o mesmo sistema de referência, aí cuidado agora. Este gráfico da tua curva x² menos 1 está aqui, passando no 1 e no -1. O gráfico do teu log é crescente, ele vai pegar aqui e ele vai passar no 1. Então, é um gráfico que você percebe que intercepta. É um gráfico que intercepta o anterior em 2 pontos, no 1 e nesse ponto aqui antes, necessariamente, para poder passar e pegar a curva, tá? Então, você sabe que este cara, você tem duas soluções que confirma ali a nossa letra C. Confronto analítico do problema, tá? Você tinha que ter a noção de que o gráfico de x² menos 1 cortava no 1, para ter a noção que o gráfico do log também cortava no 1, e com isso sabe que pegou mais um ponto antes aqui também, tem duas soluções neste problema. Questãozinha de análise gráfica número 2. Questão número 3 agora vai pedir para vocês uma desigualdade. Dadas as funções reais f e g, definidas por f de x igual a módulo de x mais 1 e g de x, x² mais 1. O intervalo tal que f maior que g. O intervalo que f maior que g. Então, pessoal, se eu te peço aqui, por gentileza, tá? Se eu te peço o gráfico do módulo de x, todo mundo concordou, este gráfico a gente fez anteriormente ali, é o V, centradinho na origem. Quando eu falo, então, o módulo de x mais 1, todo mundo concordou que é um deslocamento agora horizontal, ele é do contra, esse cara cortou aqui, então, no -1, porque ele deslocou uma unidade para a tua esquerda. Se eu te pedir onde ele corta o eixo y, eu vou fazer f de 0. Módulo de 0 mais 1 é módulo de 1, f de 0 é 1. Este é o gráfico do módulo. Agora, o
o gráfico da tua xg, que é o x² mais 1, se eu te pedir x², este monômio é o monômio centrado na origem. E aí tu sabe que se eu pegar esse gráfico x² e somar 1, agora é um deslocamento vertical, e quando é vertical é intuitivo. Este gráfico vai uma unidade para cima. Agora, quando eu colocar os dois desenhos sobre o mesmo sistema de referência, vocês percebem que a parábola e o módulo cortam no 1. O que você tem que concordar, essa taxa aqui é uma taxa linear, enquanto a outra é uma taxa quadrática. Então, com certeza, vai acontecer 2 pontos, tá? E aí, a grande sacada agora é, você tem esse encontro aqui no 1 e esse outro encontro aqui, e você precisa determinar onde é que esses caras são iguais, tá? O que eu vou concordar com vocês? Se eu faço agora a resolução aqui, quando que o módulo de x mais 1 é igual a x² mais 1? Vocês conseguem concordar comigo que uma dessas soluções acontece para x maior que 0. Sempre que o x for maior que 0, este módulo aqui é um número positivo. Então, esse cara fica x mais 1 igual a x² mais 1. Quando que x² igual a x? Bom, x² menos x igual a 0, você está aqui, ó, as duas soluções. Uma delas é o x igual a 0 e a outra é x menos 1 igual a 0, ou seja, x igual a 1. Então, você entende que eles são iguais no 0 e no 1. Esta questão ela se torna mais difícil porque você teve que ter domínio dos valores. Por que eu precisei encontrar isso? Porque a pergunta quer saber em qual intervalo o gráfico do módulo foi maior. E você deve concordar que foi apenas nesse trecho aqui. Apenas nesse trecho que vai de 0 a 1, o gráfico do teu módulo está acima do gráfico da tua parábola. Então, tu sabe que é apenas, então, nesse intervalo que vai de 0 a 1, que confirma ali a nossa letra A. Questãozinha difícil porque precisou ter mais domínios de valores, tá? Então, só reforçando aqui que aquele gráfico ele é maior no trecho de 0 a 1, porque é o único trecho em que o gráfico do módulo está acima do gráfico da tua parábola. Em todos os outros trechos, o gráfico da parábola está acima do gráfico do módulo, ou seja, o valor é maior. Então, questãozinha aqui de uma análise um pouco mais difícil, porque precisou determinar os valores para determinar o intervalo da questão. Este é o nosso exercício número 3 de análise gráfica. Exercício número 4. Dadas as funções reais, f e g, definidas por 2 na x e menos x mais 1. Então, se eu te peço 2 na x, é uma exponencial que é crescente. A base 2, uma exponencial crescente, corta no 1. Esse gráfico, então, é o gráfico de uma exponencial crescente. Se eu te pedir agora o gráfico da g, que é menos x mais 1, este gráfico, pessoal, é uma reta que é decrescente e corta no 1, porque subiu uma unidade. Este gráfico aqui é o gráfico de menos x mais 1. Nesse exato momento, tu concorda comigo que se eu for confrontar os dois desenhos sobre o mesmo sistema, é uma questãozinha de análise aqui mais tranquila. O gráfico da exponencial está aqui e o gráfico da reta está aqui. Visivelmente, ambos cortando no 1. A pergunta é quando que o gráfico da exponencial é maior. O gráfico da exponencial é maior nesse trecho aqui. Tudo nesse trecho aqui, tu sabe que o gráfico da exponencial está acima do gráfico da reta, então ele é maior. Então, o trecho em que a exponencial é maior
vai de 0 até mais infinito, é para x maior que 0, tá? O 0 eles são iguais, ou para maior que 0, o gráfico da exponencial fica sempre maior, o que colabora ali na nossa letra E, tá? Questão 4 aqui, um pouquinho mais fácil, porque a gente conseguiu então ver rápido que para x igual a 0, passa no mesmo ponto, ambos passam no 1, para x igual a 0. E aí com isso, à tua direita, ou seja, x positivo, de 0 a infinito, 0 aberto, tu sabe que o gráfico da exponencial é maior que o gráfico da reta. Esta é a questão número 4 da nossa análise gráfica. Para fechar nosso raciocínio aqui de funções via gráficos, a questão 5 ela vai fazer vários desenhos. A função f é definida por f de x igual a seno. E g é uma função cujo gráfico intercepta o gráfico de f em um único ponto, quando representadas no mesmo sistema de coordenadas cartesianas. Entre as alternativas que seguem, a única que pode representar o gráfico de g é. Então eu quero uma alternativa em que o gráfico da alternativa intercepta o gráfico do seno em apenas uma situação, tá? Então aqui, letra A, eu vou colocar o gráfico do seno. E aí tu sabe que o gráfico do seno é o que começa na origem. Se agora eu fizer o gráfico do cosseno, você vê que pega em muitos pontos. Lembrando que isso aqui é um intervalo real. Eu estou desenhando um trecho. Mas aqui você concorda que pega infinitos pontos. Porque isso aqui está definido nos reais. Se eu te pedir a letra B, x² mais 1, se eu faço o gráfico do seno, lembre que o maior valor do seno, é 1. E o seno começa na origem. Então, se eu desenhar os dois gráficos sobre o mesmo sistema, o que eu tenho que perceber é que o gráfico x² mais 1, ele vai estar em nenhum ponto, porque ele já vai estar acima. Então, esse cara aqui, nenhum ponto. Ele está deslocado uma unidade para cima. O gráfico da letra C, todo mundo concorda, é uma constante no 1. Se o gráfico do seno tem por maior valor o 1, tu sabe que o gráfico da constante pega em todos os topos possíveis. Então, teria infinitas respostas. Tá? Tem infinitos pontos, tem infinitas soluções. O gráfico da letra D é uma reta menos x, passando certinho na origem. Então, a gente já sabe que um ponto em comum tem. E aí, claro, a questão da curvatura está aqui. Esse cara é a bissetriz, esse cara pegou em um único ponto, que é justamente a pedida do nosso exercício, a resposta letra D. Só para deixar configurado a letra E aqui para vocês, tá? Só para deixar configurado a letra E aqui para vocês. Todo mundo concorda que a letra E é uma exponencial crescente, tá? Essa exponencial crescente, primeiro eu vou fazer o gráfico do seno aqui para vocês. Este é o gráfico do seno. E a tua exponencial crescente, pessoal, ela passa aqui no 1, e eu até gosto de grifar. Do lado direito não pega nenhuma solução. Mas do lado esquerdo vai pegar infinitas vezes, tá? Então aqui tem infinitos pontos. Então, análise de gráfico, uma questão em que eu precisei fazer a análise de confrontar vários desenhos com o gráfico do seno, tá? Então, análise de gráficos. Você pode resolver igualdade e desigualdade, fazendo a resolução da forma mais analítica possível. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, e este material, então, é para explorar a resolução de funções de maneira gráfica. Agradeço aqui todos que assistiram, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.